Você quer melhorar a sua conversação? O que você precisa fazer para melhorar a sua conversação? O que alguém precisa fazer? O que foi que eu fiz? O que eu faço também para melhorar a minha conversação? My conversation. Bom, o que acontece é o seguinte. Muita gente estuda inglês por 3, 4, 5, 6, 7 anos ou mais. E quando chega no final do curso, o que acontece? Alguém lá da escola vai dizer assim: não, você tem que fazer conversação agora, não é? Então você fez 7 anos lá, né, sei lá, de inglês na escola X, e aí vem a pergunta: o que eu faço? E aí, fazer conversação. Isso não é estranho? Muito estranho. Você passa 5 anos ou mais, e depois desse tempo você ainda vai praticar conversação? Por que você não fez isso, não praticou isso durante todos esses anos que você teve lá na escola, né? Que você passou lá na escola? Não é estranho? Bom, pela minha experiência com o idioma, né, como professor, como coach, já há 25 anos, eu tenho visto o seguinte. Eu mesmo já cheguei para os meus alunos, né, e disse assim: você precisa fazer conversação. Então, depois daquele período, daquele curso, né, eu cheguei também para o meu aluno e falei assim, você precisa fazer conversação agora. Muitas vezes, né, o aluno fica assim meio perdido, né, e aí, quando termina o curso, né, e aí ele vem e pergunta: e agora, professor, o que é que eu faço? Né? Faça a conversação. Né? Você precisa falar mais. Né? A partir de agora é só falar. E eu dava esse conselho, né, para os meus alunos. Isso lá atrás, muitos anos atrás. Né? Hoje não. Hoje é totalmente diferente. Então eu usei esse conselho, né, comigo mesmo, e passei muitos anos, né, fazendo isso, ou falando isso, dando esse conselho para os meus alunos, mas hoje não. Hoje é diferente. Hoje o pensamento é outro, totalmente diferente. E a experiência, né, foi aumentando, e nós chegamos a um resultado, a uma definição. Né? E a definição é a seguinte: você não precisa de conversação. Não precisa. Definitivamente não. Não agora. Né? Muita gente diz assim: mas eu preciso fazer conversação. Eu preciso. Na verdade, né, na realidade, é que você não precisa de conversação. Você precisa de outra coisa. E antes de tudo, no nível que você está agora, você precisa treinar uma coisa só. Uma coisa só você precisa treinar. A partir de agora, a partir de hoje. Já. Você precisa treinar os seus ouvidos. Os ouvidos. Ears. Ok? Você precisa treinar isso aqui com os ouvidos antes de fazer conversação. Você precisa ter contato com o inglês através dos seus ouvidos primeiro. Primeiro, ouvidos. Depois, a boca. Ok? Então é isso que você precisa. Ouvir inglês todo dia. Lá na Tailândia, tem lá um professor chamado J. Marvin Brown. E lá tem uma universidade chamada AUA. Então lá na AUA University, na universidade, ele faz o seguinte: esse professor, ele é professor lá ou se não me engano era o coordenador, uma coisa assim, diretor, mais ou menos isso. J. Marvin Brown. Depois você pesquisa sobre ele aí. J. Marvin Brown. Ele faz lá o seguinte: os alunos estão aprendendo o tailandês, os alunos que vêm de fora, né, para lá, quer aprender o idioma local, o tailandês. Os alunos passam um ano inteiro apenas ouvindo o idioma, só ouvindo o tailandês. Então depois de um ano, eles vão começar a falar alguma coisa da língua. Mas só que antes disso, o que eles fizeram, o que eles fazem? Eles treinam os ouvidos durante um ano. E com o inglês,
eu sugiro que você faça isso. Eu sugiro que você faça a mesma coisa por pelo menos 6 meses ouvindo inglês, sem precisar falar nada. Eu sei que a maioria das pessoas, né, principalmente adultos, ficam ansiosos e querem logo começar a falar. Só que nesse aspecto você precisa ter paciência. Eu sei que é difícil para muita gente querer só ouvir primeiro. Então, nesse caso aí, né, você precisa de paciência para poder, antes de falar alguma coisa, você precisa ouvir. Então, primeiro faça como as crianças fazem. Eu já falei sobre isso aqui. Faça como as crianças fazem. E faça como elas fazem. As crianças, o que acontece? O que elas fazem? Elas têm um período de silêncio. O bebê não começa logo falando. No início da vida de um bebê, né, ele não vai falar. Então, para alguns, aliás, para todos, né, os bebês têm esse período de silêncio. Eles precisam passar por isso, por essa experiência, né? E para alguns, esse silêncio dura 1 ano, para outros 2 anos, para outros 1 ano e meio. Outros começam a falar até antes, né, de completar 2 anos. Então varia muito de criança para criança. Mas por que elas conseguem, né, no caso as crianças, né, elas conseguem depois falar bem? Por que elas conseguem esse resultado? Bom, porque elas passaram um período de silêncio. É necessário passar esse período primeiro. E durante esse período, né, de silêncio, você lá só ouvindo, o que elas ficam fazendo durante esse período? Apenas ouvindo e observando. Ouvindo e observando. Elas passam um período aí. E aí você precisa fazer o mesmo. Agora, o problema da falta de conversação, da falta da fala, é que a maioria das pessoas no Brasil, problema para falar o idioma, as estatísticas mostram que 99% dos brasileiros, 99%, não são fluentes no inglês, né? Tem esse grande problema aí, né? E por que isso acontece? Vamos falar uma coisa, né? Eu vou falar aqui, né, do que eu já passei dentro da sala de aula como aluno e como professor também, quando eu dava aula com os métodos antigos e ultrapassados. A maior parte do tempo, né, as pessoas, elas passam dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E aí o que elas ficam fazendo lá dentro da sala de aula? Lendo. Ou seja, usando os olhos, né? Os olhos. Quase o tempo todo. Ao invés de usar os ouvidos. Como assim? Usando os olhos, professor? Bom, o tempo todo na sala de aula, o professor fica explicando no quadro, né, aquelas atividades, né, as regras, as fórmulas. Aí tem o livro, você abre o livro, na página X lá, faz o exercício tal, lê o texto na página tal, faz a conversação, né, faz a conversação com o colega da página tal, e aquela fake conversation, né, aquela conversação lá falsa, né, todo o tempo com os olhos no livro, olhando para o quadro o tempo todo. Com isso você passa a maior parte do tempo lendo, usando mais os olhos. E isso é um problema, porque fazendo isso você está aprendendo com os olhos. Você não está usando os ouvidos a maior parte do tempo. Então, o que você precisa fazer, na verdade, não é conversação. Se você está aqui e tem problema, né, para conversar, para falar, você não precisa de conversação. Isso é uma outra coisa, né? Você precisa ouvir inglês, treinar os ouvidos para entender bem inglês, né? Você precisa treinar os ouvidos para entender rápido, porque
Porque quando você ouve e entende, você consegue, de certa forma, se comunicar. Agora, quando você fala com alguém, né, e alguém fala com você, você não entende, e aí não tem comunicação. Acabou. Então, quando você ouve o nativo, né, quando você, um nativo da língua, né, falando, ou alguém que é fluente, falando inglês, quando você assiste um filme, quando você escuta aquela música que você gosta e começa a entender a música, ou conversando, né, com alguém que seja fluente, ou nativo, de forma descontraída, sem se preocupar com regras, sem se preocupar com fórmulas, né? Porque nesse momento você entende tudo o que está sendo falado quando você conversa dessa forma, leve e descontraída. E aí, esse é o resultado que você tem que ter quando você estiver ouvindo e falando inglês. Você tem que entender de forma natural, né? Só que para isso acontecer, você não precisa de conversação, você não precisa fazer conversação, você precisa treinar os ouvidos primeiro, não é conversação. Eu mesmo já dei curso de conversação para muitos alunos, e no final, olhando para trás, eu vi que não funcionou. Agora, como você vai melhorar a sua conversação? Através dos ouvidos e não dos olhos. Ouvidos e não olhos. Eu também já falei sobre isso aqui, né? Que 80% do seu treino ou seu contato com o idioma vai ser ouvindo e não lendo. 20% leitura e um pouco de fala, né? Por exemplo, eu não passo a maior parte do meu tempo falando inglês com alguém. Não, eu não fico toda semana, né, procurando alguém no Facebook ou no Skype ou sei lá, em qualquer lugar aí. Eu não fico procurando toda semana para falar inglês. Não, a maior parte do tempo eu escuto inglês. A maior parte. E passo muito tempo sem conversar com alguém em inglês. Então eu sigo o 80-20, né? 100%. Eu sigo 80% do meu tempo ouvindo, 20% lendo, ou lendo em voz alta, ou lendo, né? Eu sigo isso 100%. Eu não passo 80% do meu tempo falando inglês com alguém. Não, né? Eu passo a maior parte do meu tempo ouvindo inglês. E você deveria fazer a mesma coisa. E qual é o resultado disso? Naturalmente, a sua fala, as palavras vão sair naturalmente da sua boca. Nem em português, que eu estou falando aqui, ó, né, agora com vocês. Então é isso que você tem que fazer, é isso que você vai precisar fazer para melhorar a sua conversação a partir de hoje. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, se você fizer 80% de conversação antes de ouvir, sinto muito. Você vai estar perdendo dinheiro e tempo. Não importa, você pode até contratar um americano nativo, mas não vai dar certo. Pode ter certeza disso. Não vai dar certo. Então, 80% do seu tempo você vai ouvir, 20% ler. Certo? Entendido? Vou contar aqui uma experiência. Antes de eu também dou aula para nativos, para gringo, né, também, às vezes. E uma vez eu fui apresentar meu curso, né, meu programa para fluência em português para um grupo de americanos. Então, antes disso, né, antes de eu ir apresentar o meu curso, o que eu fiquei fazendo? Eu não fiquei procurando conversação antes disso. Eu cheguei para esse grupo, apresentei o meu curso, o meu programa, né, para fluência em português. Eu tive que explicar o meu método para eles em inglês, né, porque eles entendiam quase zero de português, zero praticamente, né. E essa apresentação que eu fiz do meu curso, né, para gringo, para nativos, para falar português, né,
Durou mais ou menos 1 hora. Eu falando direto, em inglês, né? Só que antes de eu chegar lá e falar com eles sobre o meu curso, apresentar meu método, eu passei muito tempo sem falar com ninguém em inglês. Eu não fiquei o tempo todo praticando, né, com alguém. Preciso praticar, né? Tem aquele desespero, né? Preciso praticar com alguém em conversação, senão eu não falo inglês porque não pratico conversação. Não, nada disso. Então, o que eu fiz? Simplesmente, durante esse tempo, antes de chegar lá para falar do meu curso, né, de português, eu ouvi muito inglês. Muito. Que nem eu falei para vocês agora, né? Eu não converso, não converso, não passo toda semana falando inglês. Muito tempo que eu não converso com alguém em inglês. E lá, apresentando meu curso, né, quando eu comecei a falar, as palavras saíam naturalmente. E eu consegui falar, apresentar minha proposta para eles. Eles entenderam. Deu certo. Né? Então, 80% do seu tempo você precisa ouvir inglês. 20% ler e falar. Né? E agora, eu tenho aqui algumas sugestões que você pode seguir no seu dia a dia. Pratique com um nativo ou com alguém que seja fluente no idioma, no inglês. Agora, não esqueça, você tem que fazer isso antes, né? Praticar isso, você vai ter que ter treinado o seu ouvido antes, por um período. Por exemplo, no meu curso, no Impact English Program, o aluno primeiro ouve para depois falar. Ele passa um tempo ouvindo certa lição e depois ele pratica comigo, falando. Tá? Então primeiro você precisa ouvir para depois falar. Agora não pratique, olha só, não pratique conversação com um professor de inglês. Não. Por quê? Porque quando você erra, né? Você está ali falando, tal, bem legal, bem animado ali falando. Aí você erra. Você vai querer corrigir você na hora, quando você errar. E isso vai acabar com a conversa, né? E aí, a partir daí, você vai ficar pensando que você errou. E aí você vai começar a pensar, ficar preocupado com isso. E acabou para você, naquela hora, né? Então não pratique inglês com um professor de inglês. A maioria vai querer fazer isso, né? Pratique com um nativo, ou alguém realmente fluente na língua, que domina o idioma. Mas lembrando, só comece a praticar a fala, a conversa, quando você já tiver treinado seus ouvidos por algum tempo. Então, revisando, não esqueça, 80% você precisa ouvir inglês e não falar. 20% ler e falar.